Você poderia explicar o que significa o Êxodo 4:20? Êxodo 4:20 descreve o início do retorno de Moisés ao Egito com sua família e a vara de Deus. O versículo diz: Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, colocou-os sobre um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés também tomou a vara de Deus em sua mão. As palavras hebraicas shevet e maté são mais frequentes traduzidos como vara e cajado. Shevet significa cajado, vara, apoiar-se em, e também é traduzido como cajado, por exemplo, o cajado de um pastor. Em Lucas capítulo 27, 32, as palavras shevet e maté são traduzidas como tribo, onde o contexto assim indica possivelmente porque os líderes tribais carregavam um cajado ou um cetro. Êxodo 31:2, Deuteronômio 18:1 e 29:18. As palavras hebraicas shevet ou estes, literalmente árvore, também designavam a haste de uma lança ou arma semelhante. Segundo Samuel 18:14, 21-19, o termo maquekel também é traduzido como vara e cajado. Em Gênesis 30, capítulo 30, versículo 37, e 1 Samuel, capítulo 17, 43, e Mishanet também significa cajado ou cana. Em Juízes capítulo 6, versículo 21 e 2 Reis capítulo 18, 21, a palavra grega para vara é rhabdos, que às vezes é traduzida como cajado. Em Apocalipse 19, 15 e Mateus 10, 10, outro termo é shilom, traduzido como vara em algumas versões, significa literalmente madeira ou objeto de madeira. Essa palavra é traduzida como porretes em Mateus capítulo 26, versículo 47 e 55 e outras passagens paralelas. As varas ou cajados eram usados para apoio. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 12, versículo 11, Zacarias capítulo 8, versículo 4 e Hebreus capítulo 11, versículo 21. Também para defesa ou proteção, segundo Samuel 23, 21, Mateus 10, 10. Para castigar crianças, escravos e outros, Êxodo 21, versículo 20. Vara. Provérbios capítulo 10, versículo 13, capítulo 23, versículo 13 e 14. E Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22. Para debulhar os grãos, né? Isaías capítulo 28, versículo 27. Tanto Matei quanto Shevet aparecem nesse versículo traduzidos como vara, respectivamente. Compare com Juízes, capítulo 6, versículo 11 e Rute, capítulo 2, versículo 17. E para bater nas oliveiras, para cair os frutos, né? Em Deuteronômio, capítulo 24, 20 e Isaías 24, 13. Os pastores também usavam o cajado para guiar, dominar e ajudar o rebanho. Além disso, a lei explica o procedimento para a seleção de animais a serem entregues ao santuário como dízimo. De acordo com o décimo do gado ou do rebanho, tudo o que passa sob o cajado, qualquer coisa deixada sob os cuidados do pastor, a 10ª cabeça se tornará santa ao Senhor, não deverá examinar e se é bom ou se é ruim, nem deve mudá-lo. Lucas capítulo 27, versículo 32 e 33, disse que o pastor ficou na porta do aprisco enquanto as ovelhas eram trazidas para fora. Na ponta do seu cajado, ele amarrou um pedaço de pano embebido em tinta com a qual ele tocava a última ovelha de cada 10 que saía e separava aquelas marcadas como dízimo. Compare Jeremias capítulo 33, versículo 13. A vara de uma pessoa era considerada um bem pessoal valioso e algumas varas poderiam ser identificadas como pertences a um dono específico. Judá deu a Tamar a sua vara e seu anel selo como garantia até que ela lhe enviasse um cabrito em pagamento de suas relações com ela. Gênesis capítulo 38, versículo 18 e 25,
os líderes carregavam uma vara como símbolo de autoridade. Portanto, a Bíblia frequentemente usa a vara para simbolizar a autoridade de alguém ou a autoridade de uma pessoa investida em outra. A vara de Moisés tornou-se um símbolo de sua autoridade e comissão divina enquanto ele estava diante dos anciões de Israel e também quando estava diante do faraó e dos sacerdotes mágicos do Egito. Êxodo capítulo 4, versículo 17, 29 a 31 e capítulo 7, versículo de 9 a 12. Nesta última ocasião, a vara é referida como sendo de Araão, mas como fica claro pela comparação desses versículos com Êxodo capítulo 7, versículo 15 e 17, deve ter sido a vara de Moisés que Araão usou como seu porta-voz. E assim nós podemos compreender a importância do cajado, da vara, da madeira, desse símbolo na Bíblia, a importância que tem, que era algo individualizado, algo único e que simbolizava um certo poder sobre a população, sobre o grupo. Um grande abraço, tchau.